O lendário Devorador de Montanhas, Scooper Gaban, surge para bater de frente contra o Rei do Mundo, mostrando assim o poder absurdo da antiga geração. Infelizmente, ele teve seu braço brutalmente arrancado por Imu, mas antes ele confronta Luffy com relação ao seu sonho. Esse é o capítulo 1190 de One Piece. Eu sou o Capitão Jones, vamos navegar. Após cravar Luffy numa árvore, Imu pega seu machado Xing-chan para executar o golpe final. Mas, no último instante, Gaban aparece e bloqueia seu ataque com seus dois machados. Porém, o impacto é forte o suficiente para lançar Gaban para trás e cortar a árvore onde Luffy estava preso em vários pedaços. Um golpe absurdo que teria matado Luffy. Vemos também que o pedaço de árvore que ele estava preso começa a cair. Vemos Luffy expressando muita dor, mas assim que o tronco cai com o impacto, as duas espadas de Imu que estavam cravadas nele saem do seu corpo, onde vemos ele gritar de dor. Imu está claramente irritado com a aparição de Gaban, que está em posição de batalha, girando seus machados frente a frente com o governante do mundo, que parte para o ataque. Com seu machado, ele dá um golpe em Gaban, mas ele simplesmente some da sua frente. Quando Imu olha para cima, ele avista o Devorador de Montanhas no ar, dizendo que ele tem uma aparência aterrorizante e que é como se ele nem fosse desse mundo. Imu então olha para Gaban e pergunta quem é ele, e Gaban responde que é apenas um homem que conhece o mundo. Vemos que ele cai no chão emitindo uma aura que faz Imu ficar mais atento na luta. Gaban simplesmente dá as costas a Imu e vai em direção ao Luffy, que está caído no chão, gritando desesperado, e, numa cena chocante, Gaban pega ele pelo pescoço e o levanta gritando para se recompor logo. Ele pergunta se Luffy não está com vergonha de si mesmo nesse estado, precisando ser salvo por um velho ferido como ele, e diz que Luffy o decepcionou. Ainda segurando o pescoço do Luffy, que grita de dor, Gaban diz para ele não ficar cheio de si só porque conseguiu essa forma branca e o título de Yonkou. Luffy grita para Gaban soltar ele porque estavam machucando, mas Gaban continua. Ele grita com Luffy perguntando se por acaso ele pretende morrer ali. Já Luffy grita que não vai morrer ali e que quer ser solto, mas Gaban diz que ele já teria morrido se não tivesse sido salvo e que isso é patético. Se você ainda tá aqui, te convido a fazer parte da futura maior tripulação pirata desse YouTube e ficar por dentro de todas as novidades do mangá. E, se possível, deixe um like no vídeo para valorizar o nosso trabalho. Desde já, meu muito obrigado. De volta ao capítulo, vemos que Luffy para de gritar e escuta Gaban falando para ele pensar nas consequências da sua morte e o que aconteceria depois que ele morresse. Luffy então responde que se ele morresse não seria capaz de proteger o país de seus amigos, e vemos uma imagem do reino dos gigantes aparecendo. Gaban diz que é exatamente isso e pergunta o que aconteceria com os membros da sua tripulação que ele trouxe durante sua jornada, e Luffy responde que a vida deles estaria em perigo. Gaban diz que é isso mesmo e fala para ele prestar atenção e escutar bem. Ele diz que seus inimigos aumentarão cada vez mais à medida que ele subir e avançar pelos mares até alcançar o topo e ser coroado Rei dos Piratas. Gaban então aperta ainda mais o rosto do Luffy e diz que o Rei dos Piratas é aquele que todos querem que morra pela ambição de tomar o seu trono. Gaban dá uma enorme lição de moral e fala que se ele acha que vai se tornar o Rei dos Piratas com facilidade e diversão, então é para ele voltar para sua vila, porque não é digno de sentar naquele trono. Jogando Luffy para longe, Gaban grita que ele não passa de um fardo agora. O arremesso de Gaban é tão forte que Luffy é jogado brutalmente contra o chão, gritando que isso tinha doído. E, enquanto ele rola pelo chão com o impacto, ele chama o Gaban de velho maldito e grita se perguntando como ousa insultá-lo daquele jeito e que vai mostrar para ele. Enquanto isso, Gaban se volta para Imu, entrando em posição de combate e levantando seus machados. Então, ele avança disparando uma sequência de golpes com seus dois machados, chamando de estilo Machado do Louva-a-Deus. Mas Imu apenas gira sua arma, criando um escudo e bloqueando todos os golpes. Mu olha para Gaban e pergunta se por acaso ele está o zombando. E Gaban pergunta a Imu se ele por acaso quer matar o Luffy. E, na mesma hora, responde que sim. Vemos o Luffy caído no chão enquanto o combate acontece. Gaban continua atacando e fala ao Imu que ele quer tanto matar o Luffy que até parece que ele é Joy Boy. E Imu, nesse exato momento, pergunta a Gaban quem é ele e se ele por acaso o conhece. Vemos ele usar o seu poder de inventário e retirar mais uma de suas armas, dessa vez uma katana, a espada devoradora de ossos Toshiro. Ela ataca Gaban com essa espada e ordena que ele conte tudo o que sabe. Gaban dá um sorriso e fala para Imu que conhece as palavras de Joy Boy, mas que não é para o entender mal, já que ele não tem intenção de seguir as palavras de um homem de um passado distante que nem sequer conheceu. Ele revela que o que eles querem realmente é ver o destino final do sonho do seu capitão. Imu está tossindo, mostrando que ele está fraco por estar fora da Terra Santa.
O Rei do Mundo fica surpreso ao ouvir Gaban falando do seu capitão e pergunta quem seria ele, e imediatamente Gaban responde que é o Rei dos Piratas, Gold Roger. A fala de Gaban provavelmente confirmou a teoria de que cada um dos membros dos Piratas do Roger que sobraram receberam uma missão final. Shanks ficou encarregado de roubar a fruta de Nika e dar ela ao escolhido junto com o chapéu de palha, o sinal para identificar quem é o escolhido. Crocus estava na entrada da Grand Line para ensinar aquele que passasse com o chapéu de palha a navegar naquele mar. Rayleigh estava na entrada do Novo Mundo, que é a metade da Grand Line, e agora Gaban está justamente no final da Grand Line para guiar o Luffy em direção a Laugh Tale, seguindo a vontade de Roger de trazer Joy Boy de volta ao presente. Vemos o Luffy no chão gritando de dor e raiva. Ele fala que aquele velho está zombando dele e grita para suas feridas se curarem, mesmo que seja apenas temporário. Voltamos a Gaban contra Imu após ser revelado o nome do seu capitão. Mu se lembra da época que Roger se tornou rei dos piratas e diz aos anciões que esse é um mau presságio, que um D não deveria se tornar rei dos piratas e ordena que eles mudem o seu nome. E Mu fala para Gaban que seu capitão foi aquele que virou os mares de cabeça para baixo e criou a Grande Era dos Piratas e pergunta por que um dos remanescentes de seu bando já dissolvido está protegendo Luffy. E Gaban responde que é porque ele está especificamente tentando apagá-lo do mapa, e isso comprova a veracidade dos fatos. Gaban diz que o fato de Mu considerar Luffy uma ameaça a ponto de tentar apagá-lo é a melhor prova de que esse garoto em específico é o homem prometido que eles tanto aguardaram. E, ao dizer isso, vemos vários rostos da antiga geração aparecendo. Vemos Crocus, Rayleigh, Shanks, Oden e até mesmo Barba Branca. Também vemos um pequeno flashback do Roger dizendo ao seu bando que nascerá um homem que superará todos eles, já que eles chegaram muito cedo até Laugh Tale, se referindo ao Luffy, a reencarnação de Joy Boy. Ao ouvir que Roger e seus homens esperavam pela volta de Joy Boy, Imu muda sua expressão, ficando muito mais maligno. Ele faz um gesto de mão para criar aquelas suas chamas negras que grudam no alvo, e diz que Gaban tem razão, e apenas revela sua estupidez, porque talvez ele tivesse confundido toda uma série de coincidências e chamado isso de destino. Ele atira uma chama negra que guia os ataques do Stigma no Luffy e a chama se prende em seu peito. Gaban vê que Imu está prestes a atacar o Luffy e então imediatamente pula e enquanto está no ar, pede perdão à Árvore do Tesouro Adão, porque ele será obrigado a despedaçar os seus troncos. Já temos aí o material necessário para o nosso carpinteiro criar a Pluton 2.0. Só acho que primeiro eles vão atrás da galera original que está congelada em Punk Hazard para ajudar a construir esse navio de guerra colossal. Agora, vemos Gaban liberar uma quantidade massiva de Haki, se preparando para atacar com o machado. Porém, reclama que suas articulações estão doendo e seu corpo velho está o abandonando. Nesse momento, Luffy se levanta. Ele está todo destruído, mas com ódio, e diz que não vai perdoar aquele velho desgraçado, mesmo que ele seja companheiro do Rayleigh. E aqui Luffy está completamente diferente, mesmo no Gear 5. Ele não está sorridente, pelo contrário, só demonstra ódio e rancor. Será que esse é o precedente da transformação do Deus do Sol da Destruição? Deixa aqui sua opinião nos comentários, meu tripulante. De volta ao capítulo, Imu vê Luffy se levantando, marcado pela chama negra, e se prepara para ativar o seu estigma e acabar com ele. Mas, nesse exato momento, Gaban desfere um enorme corte que arranca um tronco gigante da Árvore Adão, liberando um Haki tão poderoso que faz até o Imu ficar apreensivo. Imu então diz a Gaban que apesar de ter envelhecido, ele ainda prova ser da tripulação do Rei dos Piratas e pergunta se por acaso ele deve entender que sua insistência cega em proteger o Luffy se deve ao fato de acreditar nele completamente. Gaban, nesse exato momento, dá vários golpes com seu machado de uma vez, criando vários cortes, forçando Imu a se defender. Vemos até sangue escorrendo da testa do Rei do Mundo, mostrando que ele foi atingido pelo golpe. Gaban responde a Imu que até mesmo ele próprio acredita no Luffy, e a prova disso é o seu desejo de matá-lo. Vemos o chão desmoronar com seu último golpe, fazendo até mesmo Imu cair no submundo de Elbaf. A cena então muda para onde os Chapéus de Palha estão junto com Lock e Gerd. Eles ouvem o barulho desse golpe e se perguntam o que é aquilo. Se você é fã de One Piece e procura um produto para sua decoração, te recomendo esse lindo Funko do Luffy que está disponível no Mercado Livre com um ótimo preço. Comprando pelo link na descrição, você vai estar ajudando o Capitão Jones a realizar o seu sonho. Meus mais sinceros agradecimentos. Nami pergunta se por acaso é o Luffy, e o Soap diz que não é ele. Eles veem de longe que uma enorme nuvem de poeira sobe pelas fendas do chão e dizem que alguém possui um poder aterrorizante. Vemos Luffy se levantando, e quando ele olha para onde Gaban estava lutando, ele o vê caído no chão com um de seus braços arrancados. Esse foi o preço para salvar Luffy e ganhar tempo até ele se recuperar.
Luffy grita em desespero ao ver aquela cena brutal, enquanto o autor deixa uma mensagem perguntando como terminará essa batalha. Deixa aqui nos comentários sua nota para esse capítulo, ou até mesmo a sua teoria. E se você chegou até aqui, quero te convidar a fazer parte da futura maior tripulação pirata desse YouTube. Saiba que eu já te considero meu tripulante. Fique com Deus do Sol e até o próximo vídeo. Fui!